Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Fala, pessoal! Olha, antes da gente começar o episódio de hoje, um adendo importante. Esse é o último episódio do Política se Discute antes das eleições de 2026. Depois dele, o podcast faz uma pausa e volta somente após o segundo turno em outubro. Isso é para não ter nenhum tipo de problema em relação ao período eleitoral. E, aliás, esse é o assunto de hoje. Então, não havia forma mais adequada de iniciar o nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre as regras que organizam uma eleição e que passam a estabelecer limites e responsabilidades para candidatos, partidos, eleitores e também para os meios de comunicação. O que pode e o que não pode ser feito durante uma campanha? Quais são os direitos e os deveres de quem disputa uma eleição? O que o eleitor pode publicar e compartilhar nas redes? Quais são as regras para rádios e TVs, sites, veículos? E principalmente, o que muda a partir de agora? As eleições 2026 acontecem no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Se houver segundo turno, a votação é no dia 25 de outubro, mas o calendário eleitoral já começa muito antes da chegada das urnas. E o período das convenções partidárias começou já também, no último dia 20 de julho, segue até 5 de agosto, e é nesse intervalo que os partidos oficializam os candidatos e definem as alianças. A partir do dia 6, entram em vigor as novas regras e restrições que precisam ser conhecidas por todos os envolvidos no processo eleitoral. E para entender esse conjunto de regras, a gente conversa com um advogado, escritor, professor, palestrante, mestre em Direito, com atuação na área do Direito Eleitoral, Rafael Morgenthal, especialista no assunto. Doutor Rafael, como é que vai? Tudo bem, Norberto? Um prazer falar contigo, está à disposição do programa. Para começar aqui, só antes da gente entrar no assunto, a pergunta que dá nome ao nosso trabalho: política se discute? Com certeza, Norberto. O que a gente mais precisa fazer é discutir política. Discutir a boa política e discutir do jeito certo. E o principal espaço para isso na nossa sociedade é o processo eleitoral. Então, como você bem colocou, nós já estamos com o processo eleitoral deflagrado. A partir das convenções partidárias, as legendas estão se reunindo para definir os seus candidatos, os números dos seus candidatos, as suas coligações e a forma como vão se comportar no processo eleitoral. Então, agora, mais do que nunca, é o momento de discutir a política, né? Claro, esse debate político nunca termina. Depois das eleições é momento de controlar os mandatários, de cobrar responsabilidades, também de fazer apontamentos positivos. Então, com certeza, o que nós mais precisamos é ter diálogo aberto, franco, e saber ouvir, né? Eu acho que talvez esse seja o principal ponto hoje, né? Nós temos muitos canais para falar, mas também não vemos assim tanta gente disposta a ouvir. Eu espero que nessas eleições a gente pense nisso. Verdade. E começando, né, pelas convenções que o senhor citou aí, começaram no dia 20 de julho. O que são essas convenções partidárias? Eu pergunto isso para quem está ouvindo a gente, não tem tanta familiaridade com o tema. Qual a importância das convenções partidárias? O que muda no processo eleitoral a partir delas? Norberto, as convenções partidárias são talvez o principal filtro das candidaturas no Brasil, porque nós temos, segundo a nossa Constituição, um monopólio da indicação das candidaturas pelos partidos políticos. Qualquer cidadã que pretenda disputar uma eleição e ser investido no mandato eletivo deve necessariamente estar filiado a um partido político e deve convencer os seus colegas filiados, os dirigentes dos partidos, cada partido com as suas próprias regras de escolha, com seus estatutos,
mas deve convencer os chamados convencionais, né, no período das convenções, a endossar a sua candidatura. Então, por isso que a gente pode afirmar que é um filtro, né? Por mais popular, por melhor que seja a pessoa, se o seu partido político não tiver a disposição política a indicar seu nome, você não concorre. Claro, é possível sempre procurar outra legenda, né? Nós temos, aliás, no Brasil, um menu bastante generoso, com mais de 30 legendas operando, nem todas elas com acesso aos fundos públicos, né? Portanto, disputando em condições até desiguais, mas, de todo modo, são lugares para acolher pretensões políticas. Então, a convenção tem essa importância, dizer quem entra e quem não entra. Não é difícil concluir, então, que a liberdade de escolha do eleitor no Brasil não é assim tão ampla, né? Mas, de modo geral, a gente pode concluir o seguinte, observando a realidade, é que dificilmente quem queira concorrer não vai conseguir um cantinho para se aninhar, né? Especialmente se for mulher, porque hoje em dia, e muito devido à atuação da Justiça Eleitoral, os percentuais, né, de sexo e gênero de reserva de vagas de candidaturas, né, especificamente 30% de cada sexo, então esses percentuais eles têm garantido, têm fomentado, né, os partidos políticos a procurar candidaturas femininas, eventualmente até cometendo fraudes. Então as convenções são um ponto alto da democracia. Nós estamos aqui para encerrar esse tópico, né, justamente no momento de realização desses atos. São atos solenes, não são atos públicos propriamente, eles são atos interna corporis, inclusive não é possível fazer propaganda eleitoral em cima deles, né? Claro que existe toda uma cobertura midiática, nós estamos falando a respeito disso, mas não é possível, por exemplo, abrir uma live numa convenção e fazer pedido explícito de voto. Aliás, possível a questão é que haverá consequências, né? Possivelmente isso pode ser tratado como uma propaganda extemporânea. Então nós estamos numa fase de filtragem e de discussão interna dos partidos, que são, na verdade, o veículo, né, principal entre a cidadania e o poder político. São pessoas de direito privado, com suas regras, seus estatutos, decidem suas candidaturas e entram no processo eleitoral. Acho que aí a gente já pode encaminhar o nosso segundo assunto, né? Submetidos a regras públicas de controle que são bem rígidas, né? Relativamente à propaganda eleitoral e à movimentação financeira, à arrecadação e gasto de recursos. E aí o que passa a ser permitido e proibido para candidatos e partidos? Agora, Norberto, a gente tem um ajuste aqui, acho que é importante pontuar, entre o dia 5, que é o último dia da convenção, e o dia 15 de agosto, os partidos políticos, eles podem ainda fazer eventual retificação dessas convenções, né? Normalmente a convenção é um ato mais amplo, é tipo uma assembleia geral, né? Vamos imaginar um condomínio onde todos vão lá dar o seu voto, e depois a administração, ou no caso aqui, né, os diretórios, as comissões executivas, podem ainda fazer mudanças com poderes delegados pela convenção. Normalmente é o que a gente vê. E também preparar a documentação, porque é uma série de certidões. Hoje em dia é necessário ter a ficha limpa para concorrer, então tem certidões da Justiça Civil, da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Quem tem alguma pendência deve trazer uma certidão circunstanciada. Nesses 10 dias os partidos se organizam, e as regras de propaganda eleitoral, especificamente, o chamado bloco na rua, a partir do dia 16. Então agora nós estamos numa fase de transição, né? Até as convenções tínhamos pré-candidaturas. A partir da escolha em convenção, nós já temos candidaturas maduras, né, cujo registro vai ter que ser feito até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16, dia seguinte ao fim do prazo para o registro de candidaturas, aí é que começa o debate público. Então, a partir dali, esses candidatos escolhidos em convenção e cujo registro tenha sido submetido à Justiça Eleitoral pelo seu partido político, aí sim podem começar a pedir voto. Antes disso, a gente está na zona da propaganda extemporânea, e aí quem arriscar está sujeito a tomar uma multa de 5 a 25 mil reais, a depender dos critérios que a Justiça aplicar no caso concreto. E para o eleitor, né? Porque os partidos se conhecem, estão habituados aí às convenções, mesmo assim, em alguns momentos extrapolam as possibilidades. Mas para o eleitor, quais são os principais direitos e deveres do cidadão durante o período? Tem cuidados que precisam ter, principalmente com compartilhamento de conteúdo nas redes? Norberto, eu diria que para o eleitor é vida normal, exceto pelo fato de que ele vai ser
assediado por um volume de informações sobre política, sobre eleições, sobre candidatos, típico desse momento do ano em que nós estamos. Né? Então, o eleitor, a recomendação é tranquilidade e discernimento. Né? A gente vai ter muita mentira, muito ataque, muita ofensa. A propaganda eleitoral ela não é feita só da exaltação de aspectos positivos das candidaturas, tem muito de comparação, e na comparação tem, às vezes, o passar um pouco do ponto. Né? A gente sabe que o humor, a sátira, essas técnicas que permitem eventualmente escarnecer um adversário e aí obter uma vantagem eleitoral, elas estão à disposição de todo mundo e são francamente utilizadas, né? E a nossa Constituição tutela a liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral têm garantido a posição preferencial da liberdade de expressão no debate político, inclusive o argumento de quem se expõe na esfera pública, quem pretende exercer um cargo político, ainda mais os cargos que estão em jogo aqui, né, que são de grandes circunscrições, a menor circunscrição é o Estado, com os deputados estaduais, os deputados federais vão ter legislação impacto, poder no país inteiro, assim como os senadores. Os governadores são o chefe do executivo regional e o presidente vice da república mandando no país. Então, são candidaturas robustas, elas têm que passar pelo crivo popular, e aí quem está consumindo redes sociais, acho que grande parte da população hoje deve estar topando eventualmente com conteúdos de inteligência artificial, colocando aí os principais atores, né, da disputa nacional, para a gente ficar mais distante, sujeitos ao uso da sua imagem, da sua voz, em situações que, claro, né, causam riso, causam graça, mas também são formas de comunicação política. E isso a Justiça Eleitoral, em tese, tem vedado. O TSE tem uma resolução sobre propaganda eleitoral e um dos ilícitos ali indicados é a manipulação de conteúdos, né, de áudio e vídeo para sintetizar imagens e criar artificialmente uma realidade que não existe e nunca existiu. E o dever de rotular o uso da inteligência artificial quando for o caso, para advertir o eleitor de que aquilo ali é uma obra de ficção. Mas essas regras estão colocadas às candidaturas, as chamadas campanhas A, né, o lado oficial da campanha, os perfis divulgados dos candidatos, eles dificilmente vão correr o risco de lançar mão dessas estratégias de comunicação, mas existe toda uma massa de apoio, né, que eventualmente é espontânea, pode eventualmente não ser, e que está divulgando conteúdos de IA, com fabricação de realidade, sem, digamos, prestar conta ao eleitor. Né? Quando o eleitor está ali, né, voltando à sua pergunta, o que o eleitor tem que cuidar? Primeiro, tentar fazer um juízo a respeito de verdadeiro ou falso para poder tomar a sua decisão. Né? Segundo, quando ele é replicador de conteúdo, eu acho que aqui é o ponto central, né, do alerta, replicar conteúdo significa assumir a responsabilidade sobre ele. Até certo ponto, é claro, né, a pessoa pode ter mil justificativas para alegar que, assim como uma série de outras pessoas naquela mesma cadeia de informação antes dela também fizeram, né, foram enganadas. Mas quando você está falando de ofender a reputação de alguém, e nós aqui, eu especificamente sou advogado na área eleitoral, então a gente tem o dever, né, um dos deveres é de preservar a reputação dos nossos constituintes, né, nós estamos observando postagens que eventualmente descambam por uma calúnia, por uma difamação, por uma injúria que seja, né, crimes contra a honra, porque nós temos o aspecto eleitoral imediato, que é a pessoa querer ganhar ou perder a eleição, e temos também a vida em geral do político, que não é por ser político que deixa de ser um ser humano com dignidade, protegido por todos os direitos da Constituição, né? A intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, os direitos da personalidade. Então é perfeitamente possível que uma ofensa no período eleitoral, a um agente político, vire um BO, vire uma ação de reparação civil, vire até uma investigação criminal, um inquérito, eventualmente um processo, e com custos ao cidadão. Né? Então, eu recomendaria, além de checar a autenticidade da informação, tentar evitar, na medida do possível, colocar a sua digital, né, a sua impressão digital virtual, o encaminhamento e o conteúdo que possa ser considerado criminoso. Né? E encerrando esse tópico, por mais que seja
é difícil fazer esse juízo na prática. Eu acho que todos nós temos, né, o bom senso daquilo que é tolerável, que pode agredir, que pode ofender, e é um exercício de empatia, né, a gente pensar se gostaria de estar naquele mesmo lugar. Eu sei que não é fácil, né, porque a política às vezes ela mexe com questões viscerais da nossa existência, mas a responsabilidade pelo cumprimento da legislação eleitoral é de todos, né? Essas regras aqui que a gente trata no processo eleitoral, elas são dirigidas a toda a comunidade. É claro que elas operam, incidem mais sobre quem está disputando diretamente a eleição, mas ninguém que tome parte do processo eleitoral, inclusive como eleitor que está ali se manifestando livremente, está isento de responsabilidades. E há uma série de restrições também para quem ocupa cargos públicos, né? O que prefeitos, governadores, parlamentares, outros agentes públicos precisam ficar atentos, observar durante o período eleitoral para não cometer irregularidade? Bem, esse talvez seja o ponto mais difícil em termos de controle, para a gente garantir uma campanha eleitoral em equilíbrio, com chances reais de vitória pelas partes que se apresentam, para a gente ter aquilo que é essencial à democracia, que é o revezamento no poder. O Brasil permite a reeleição aos cargos do poder executivo sem desincompatibilização. Então, hoje, quem concorre a presidente da República, quem concorre a governador, e também quem concorre aos cargos parlamentares, né, que não precisam se desincompatibilizar também desde a origem da Constituição, está em vantagem competitiva pelo simples fato de exercer o cargo. Nós podemos até dizer que o mandato também tem um ônus. Eu acho que essa verdade ela se aplica ainda mais a quem exerce cargos no executivo, porque tem sempre um desgaste e às vezes o governante está ali sujeito, né, a uma avaliação de performance que tem fatores externos, né? A gente teve, por exemplo, pandemia, tivemos enchentes, né, no meu estado de origem, que é o Rio Grande do Sul, estamos tendo de novo. Então, são momentos que vão afetando a percepção do eleitor em condições de visibilidade dos gestores. Isso já é suficientemente impactante. Junta-se a isso o uso da estrutura oficial do Estado, por exemplo, veículos, recursos financeiros, servidores, né, pagamento de diárias, toda uma série de benesses ou de infraestrutura que outros candidatos não podem ter. Isso pode ensejar questionamentos perante a Justiça Eleitoral. Então, de modo geral, a legislação eleitoral está desenhada para tentar impedir essas vantagens que o exercício de um cargo público, de um cargo político, pode permitir durante a eleição. Tá? Designar, canalizar recursos para uma determinada localidade sem necessidades. Os casos são os mais variados, né? Vai depender da criatividade do gestor, mas em termos objetivos, o que a lei não quer é o emprego de bens móveis ou imóveis da administração, o emprego de servidores e a transferência ilimitada e descontrolada de recursos, né? De daqui a pouco a União Federal resolver irrigar bilhões em determinado estado para garantir a eleição de um candidato a governador mal avaliado nas pesquisas. Isso não pode, essas transferências voluntárias de recursos assim abruptas, a lei veda objetivamente. Também não é possível aumentar os gastos com publicidade no período eleitoral, né? O governo tem que manter uma certa linearidade. Essa é uma regra boa, só que ela acaba viciando os governos em gastar bastante nos 3 anos anteriores para que possam gastar também no período eleitoral. Então, tem certas coisas que a legislação tenta resolver, mas nunca vai ser eficaz, porque a gente sempre vai ter, não sendo o próprio candidato, pelo menos um grupo político ali, candidato à reeleição, querendo manter a estrutura de poder sob seu controle. Então, em termos de volume de trabalho e até de consequências jurídicas, né, a respeito da atuação da Justiça Eleitoral, esse é o principal campo, né, sem dúvida, de experimentação e de casos concretos, né? É quando alguém que tem o poder político usa esse poder não para exercer ali a sua atribuição, mas para garantir a sua permanência no poder, ainda que à custa do serviço do interesse público, né? O chamado desvio de finalidade. Então, a gente já está vendo isso acontecer, e aqui não tem, né, não tem viés ideológico. Realmente, todas as correntes políticas que exercem o poder vão querer
ficar ali, e a tentação de violar a legislação eleitoral é bastante grande. Não à toa que a gente tem a cada ciclo eleitoral cassações de prefeitos, de vereadores, já tivemos cassação de governador, temos um ex-presidente que foi declarado inelegível por ilícitos eleitorais, então realmente a espada da justiça eleitoral, ela alcança longe e alcança fundo. Nesse momento, né, voltando ao começo da sua pergunta, os prefeitos, os governadores, o que difere cada gestor? Os prefeitos, em princípio, estão fora dessa disputa, né? Eles também não vão poder usar a estrutura, né? Em nenhuma eleição é possível usar a estrutura da administração em função de campanhas, mas, por exemplo, as vedações para publicidade institucional para as prefeituras não se aplica, porque eles não estão disputando nenhum cargo, então a lei presume que eles não tem problema que eles tenham visibilidade. Agora fica ruim um pré-candidato a governador, ainda mais se ele já estiver na administração, utilizando aí os canais, as redes sociais do Estado para divulgar a sua imagem pessoal, né? Por menos que ele peça voto, ainda que não fale nada sobre a eleição, a simples exibição da sua imagem em canais oficiais já em princípio, problemática. Então, me parece que do jeito que a coisa vai hoje, esse será o tipo de questionamento que nós vamos enfrentar logo ali na frente, né? Não é algo muito visível para o eleitor, mas é algo que nos bastidores a campanha movimenta, porque é a sementinha plantada por uma cassação e uma inelegibilidade lá na frente, né? E quando a gente fala também em comunicação, né? A gente está com os meios de comunicação estão acostumados, né, aos períodos eleitorais, mas agora tem também a chegada da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, né? Mas rádio, televisão, sites, redes sociais têm regras diferentes durante uma eleição também, né? Quais são as principais restrições para os veículos? Quais os principais pontos de atenção numa cobertura jornalística? Perfeito. A radiodifusão no Brasil é um serviço público concedido, então os canais, o HF, VHF, as rádios AM e FM se sujeitam a uma expectativa, né, de imparcialidade, de isenção, de distanciamento político, né? Não é que a cobertura deva ser idêntica, né, ou totalmente correspondente. É possível trabalhar com a ideia de isonomia. Portanto, candidaturas com maior densidade poderão receber maior cobertura. Não há problema nisso. A questão é justamente o favorecimento. Isso é que a legislação tenta impedir. Então, pede-se o tratamento isonômico, é exatamente esse o termo que a lei emprega, das emissoras de rádio e televisão. Elas só podem transmitir conteúdo sobre candidaturas e partidos no horário eleitoral gratuito. É vedado vender espaço, né, de mídia, propaganda para candidaturas. Então resta a cobertura jornalística, resta apurar o fato, discutir os projetos, convidar os candidatos, abrir espaço para entrevistas, realizar debates, né? O papel da imprensa com essas restrições é crucial. A gente tem, muito se fala que debate não muda voto, e debate é para gerar corte, mas do ponto de vista de quem trabalha com campanhas, são oportunidades valiosas, né, de competição política. E são as grandes emissoras, as emissoras de rádio e televisão que promovem esses debates. Então, aqui é um momento de fazer realmente a diferença. O que não pode é um jornalista que é apresentador de um programa, o comentarista de um programa, seguir no ar a partir de 30 de junho. Né? Essa é um recorte temporal objetivo que visa evitar que aquele sujeito, que provavelmente é alguém muito famoso, muito querido, que entra no lar das pessoas todos os dias, no seu horário de almoço, ou de manhã, ou no final da tarde, né? O telejornalista âncora de um programa, ele acabe usando aquele espaço ali, né, só aquela visibilidade para ser lembrado pelo eleitor. Então ele é tirado do ar nesse período, né? Isso vale para quem frequenta assim, um programa com habitualidade, que é identificado como um comentarista, né? Agora, isso não impede que as emissoras façam uma rodada de entrevistas que, inclusive, excluam certos entrevistados, por exemplo, daqueles partidos que não têm a representação política necessária para obrigar um convite para debate. Então, é possível ter critérios jornalísticos e, mesmo assim,
ou justamente por isso, né, trabalhar com a ideia de isonomia, informar a população e se colocar também a salvo da ideia de manipulação, que é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, né? Cobranças de bolhas a respeito de empresas que falam para uma audiência nacional ou regional muito ampla, e só que na internet as coisas são bastante mais livres, né? Aliás, eu acho que essa sua pergunta, lamentando que ter que alongar a explicação, mas ela nos exige uma reflexão a respeito da atualidade da legislação eleitoral. E a gente hoje olha que toda a comunicação está mediada de alguma forma pela internet, inclusive o broadcast, esse clássico, né, de que a gente estava falando, e apesar disso, nós temos ainda uma lei que é de 1997 e que foi desenhada, concebida num tempo em que a imprensa escrita ainda bombava, né, material impresso na mão das pessoas, celular não existia ou era muito pouco, e então a forma de consumo de comunicação eram os veículos de massa tradicionais. A legislação foi pensada para isso. Hoje existem ameaças ou oportunidades, enfim, formas diferentes de causar impacto político eleitoral que não existiam. Hoje se fala em abuso do poder algoritmo, abuso do poder de celebridade, né? Nós, teóricos aqui do direito eleitoral, sempre tentando ver formas de inibir a distorção da representação política a partir de certos fatores de poder de captação de voto que às vezes são injustos, né? Fala-se a respeito, por exemplo, da possibilidade de um candidato ter o apoio de um youtuber ou de um instagrammer com 5 milhões de seguidores, né? O quanto vale o depoimento dessa pessoa, e se for uma transação comercial, né? Esse apoio espontâneo ele pode ser dado, às vezes a pessoa aquela tem mais peso do que uma empresa de rádio e televisão sozinha. Então, esses são questionamentos colocados na mesa e para os quais, Norberto, humildemente devemos reconhecer, ainda não temos respostas. Temos dúvidas e novas dúvidas surgirão no horizonte, já estão surgindo nesse processo eleitoral, aliado ao uso da inteligência artificial. Então eu acho que a gente tem aqui uma bela combinação de dificuldades, né, para poluir o já confuso cenário eleitoral que nós temos. E aproveitando essas questões todas, para a gente já se encaminhar para o final, o ouvinte que está acompanhando a gente quiser ter mais acesso a essas leis e regras, é no site do TSE, certo? Exatamente. O TSE tem um repositório da legislação eleitoral e as suas resoluções todas já estão atualizadas, elas são temáticas, então o TSE regula desde o cadastro eleitoral, passando pelo financiamento dos partidos políticos, pelo financiamento de campanhas, que é algo diferente, né? Porque os partidos políticos prestam contas todos os anos, permanentemente, e nas campanhas eleitorais tem mais uma prestação de contas em que eles e os próprios candidatos têm o dever de informar o que arrecadaram e como gastaram, e dependendo do que for mostrado ali, a gente pode evoluir para cassações de inelegibilidades, multa, prisão, a propaganda eleitoral extensamente regulada, e aí nós temos para todas as mídias, para a internet, para a rádio, para a televisão, ainda para a imprensa escrita e para a propaganda de rua, né? Cada vez mais restrita, com uma certa depuração visual, né? Em comparação àquela poluição, aquele mosaico de números e nomes que nós mais antigos víamos, né? Nos postes de iluminação, semáforos. Tem gente que tem saudade desse tempo, assim como tem gente que tem saudade do voto impresso, do voto em papel, mas, aliás, isso também é uma matéria extensamente regulada, né? A parte tecnológica do processo eleitoral, eu acho que vale destacar. Nós temos camadas robustas e variadas de auditoria e de prevenção de qualquer manipulação de resultados. Eu próprio fui servidor da Justiça Eleitoral 16 anos, trabalhei na origem, a partir dos anos 2000, né, quando todas as seções do país passaram a contar com urna eletrônica, e desde então nunca foi registrado nenhum desvio de voto, nenhuma manipulação, tá? A gente, claro, entende os questionamentos da população e até de candidatos a respeito do funcionamento e da lisura da urna eletrônica, né? Porque fundamentalmente esse acaba sendo um assunto de especialistas, né? Nós que não somos operadores de programação de computação, temos que confiar na palavra da ciência
e trabalhar com multiplicidade de fontes. Testemunho que eu posso dar é que a urna eletrônica funciona, muito porque tem uma regulamentação extensa, né? Camadas e camadas de segurança e auditoria. O que a gente não conseguiu fazer ainda é garantir que o eleitor tenha as mesmas camadas de segurança, né? Para que a informação passe ali pelo firewall dele e chegue com qualidade, né? Esse é um desafio que a Justiça Eleitoral tem enfrentado agora, né? Não mais resolver o que é o voto votado, porque o voto votado é o voto contado, mas tentar garantir a liberdade de escolha do eleitor. E para isso também temos norma, temos resolução, né? Para encerrar todos os ilícitos eleitorais que estão esparsos na legislação. A gente tem Código Eleitoral, a gente tem lei de inelegibilidades, a gente tem lei de eleições, a gente tem lei dos partidos políticos, a gente tem lei de transporte de eleitores e a Constituição e o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, tudo isso orientando a fase judicial do processo eleitoral, que pode mudar o resultado de uma eleição, né? Dizer que alguém é inelegível, que não pode concorrer, que não poderia ter concorrido, e tendo concorrido e vencido a eleição, será necessário fazer uma nova eleição. Tudo isso está tipificado, está regulado em resolução do TSE. Aquilo que a gente chama de uso da máquina, mas também a compra de votos, o abuso dos meios de comunicação, que nós citamos aqui, o abuso do poder econômico, né? Daqui a pouco alguém resolve colocar um dinheiro acima da sua capacidade financeira na campanha eleitoral. Imagina um sujeito multimilionário e que emprega mais de 10% dos seus rendimentos do ano anterior numa eleição. Tudo isso pode virar processo, e aí nós temos também a resolução do TSE. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, com certeza vai ter informação disponível. Tá? Talvez vá se sentir um pouco confuso, porque é uma legislação extensa, né? Mas ela é compatível com a nossa necessidade. Nós estamos hoje com 215 milhões de eleitores, aproximadamente, um país de dimensões continentais, e nós resolvemos as nossas eleições em poucas horas, né? Do encerramento da última sessão eleitoral à divulgação do presidente da República eleito, vão-se aí apenas 3 horas, né? E depois fica um contencioso, que é o trabalho invisível, o julgamento da prestação de contas dos candidatos, dos não eleitos, né? Porque os eleitos têm que ter suas contas julgadas antes da diplomação, e os ilícitos eleitorais, ilícitos de toda a natureza, inclusive assédios, inclusive fraude à cota de gênero, como nós citamos, e processos criminais, né? Processo também de cobrança de multas por eventualmente mau uso do recurso público. A pessoa recebe ali o fundo eleitoral para sua campanha e acaba gastando em situações privadas, né? Por exemplo, pega e leva o carro para arrumar e tira a nota da oficina e apresenta para a Justiça Eleitoral. Tem até um caráter anedótico esse exemplo, né? Mas a gente pode citar porque está na literatura. Então, trabalho existe também, né? Para nós que estamos dentro desse universo, fascinante universo eleitoral, as eleições não terminam nunca. E agora elas estão chegando na sua fase quente, então estamos muito animados pelo que vem aí pela frente, esperando que as brasileiras e os brasileiros façam as suas melhores escolhas. Tá certo. Olha, eu conversei com o doutor Rafael Morgenthau, ele que é especialista em direito eleitoral, atuou e atua muitos anos nessa área, é advogado, escritor, professor, palestrante, mestre em direito. E obrigado, doutor Rafael, por tua participação, obrigado por esclarecer todas essas dúvidas aí e dar essa aula pra gente. Sempre um prazer, Norberto, conte conosco, estamos à disposição. Um abraço, sucesso. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari, edição de áudio, Mário Melo, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, direção de jornalismo, Daniela Madeira.